Você já se sentiu cansado ou cansada ao acordar? Não falo daquele sono gostoso de domingo, mas de um cansaço pesado, que gruda na pele e embaça o espelho. É uma sensação de inchaço que teima em não ir embora, uma pele que perdeu o viço, como se uma luz interna estivesse se apagando lentamente. Você culpa a idade, uma noite mal dormida, o estresse do trabalho. Mas e se eu te dissesse que isso não é normal? E se tudo isso for, na verdade, o grito silencioso do órgão mais trabalhador do seu corpo, pedindo socorro? Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório com essa mesma queixa, sentindo-se reféns de um corpo que parece não responder mais. Eles tentaram de tudo: vitaminas, dietas, mais horas de sono. O problema é que eles estão tentando consertar a sala, quando o verdadeiro problema está na casa de máquinas. Hoje, nós vamos desvendar juntos o que realmente está acontecendo aí dentro. Eu vou te mostrar os sinais que ninguém te ensinou a ver e, mais importante, te entregar o plano de ação para virar esse jogo, começando amanhã de manhã. Pense no seu corpo como um motor de altíssima performance. E o fígado? Ele é esse motor, potente, complexo, que trabalha sem parar para filtrar e gerar energia. O que acontece quando esse motor fica sobrecarregado, frio, atolado com as impurezas da vida moderna? Ele engasga. Aquele famoso copo de água com limão, que muitos desprezam, não é a faxina, é a chave na ignição. O sinal que esse motor esperava para despertar com força total. E entender como girar essa chave muda tudo. Eu sou a doutora Valentina Pasaliti, e a pergunta que paira no ar desde o começo deste nosso encontro, sobre esse cansaço, essa sensação de corpo pesado, é a razão exata pela qual eu estou aqui hoje. Diariamente, eu recebo no meu consultório pessoas cheias de potencial, com sonhos e projetos, mas que se sentem acorrentadas por uma falta de energia que elas não conseguem explicar. Elas aceitaram, tristemente, que este é simplesmente o preço de envelhecer. E a minha missão é provar que elas estão erradas. O que você sente não é o tempo, é a biologia. Não é a sua idade, mas sim um processo de inflamação crônica e silenciosa que está, neste exato momento, sobrecarregando seu fígado. Pense nele como o grande gerente de uma fábrica. Quando a demanda é alta demais e a matéria-prima é de baixa qualidade, ele não fecha as portas. Ele apenas reduz o ritmo, entra em modo de economia de energia. E essa economia se manifesta em você como fadiga, inchaço e uma pele sem vida. A grande verdade, a que realmente liberta, é que reverter esse quadro não exige procedimentos invasivos ou fortunas gastas em suplementos. Exige informação, conhecimento aplicado, entender como seu corpo funciona e o que ele precisa para reativar seus próprios sistemas de limpeza e energia. A solução não é um produto que você compra, mas um poder que você desperta dentro de si, com as chaves certas. O segredo é dar ao seu corpo o sinal correto para que ele mesmo faça a faxina. E nós vamos começar essa jornada agora, juntos. Eu vou te guiar passo a passo, desvendando os sinais que o seu corpo te envia e que foram ignorados por tanto tempo. O poder de reivindicar sua energia e seu bem-estar está mais perto do que você imagina, muitas vezes, na sua própria cozinha. E o primeiro sinal de que seu fígado precisa de atenção é um que a maioria das pessoas ignora completamente. Vamos a ele. O primeiro sinal, aquele que passa despercebido por quase todos, não é uma dor ou um sintoma óbvio, é um processo. Os cientistas o chamam de inflamação crônica de baixo grau, mas eu prefiro um nome mais honesto. É um fogo invisível. Uma brasa que arde lentamente, dia após dia, nas profundezas das suas células. Você não a vê, não sente o calor direto, mas ela está lá, consumindo sua vitalidade, ressecando sua energia e abrindo as portas para o cansaço que te derruba. Para entender isso, imagine que seu sistema circulatório é o encanamento mais sofisticado do mundo. Uma rede de tubos de alta precisão que leva oxigênio e nutrientes para cada canto do seu corpo. Nesse cenário, o fígado é a estação de tratamento central. A inflamação, essa brasa lenta,
age como uma gordura espessa e pegajosa que vai, milímetro por milímetro, se acumulando nas paredes internas desses canos. Não é um bloqueio súbito, é uma corrosão silenciosa que reduz o fluxo da vida. Você pode pensar que um pouco dessa gordura não faz mal, mas aqui vem o dado alarmante. A Organização Mundial da Saúde estima que 3 em cada 5 pessoas no mundo morrerão de doenças diretamente ligadas a essa inflamação crônica. Infartos, derrames, diabetes, até mesmo certos tipos de câncer. Não estamos falando de uma condição rara, mas de uma epidemia silenciosa que se tornou a base da maioria das doenças modernas. E ela começa décadas antes, com aquele cansaço que você sentiu hoje. E aqui está a revelação mais importante. O perigo não está apenas no cano que entope, mas na pressão que isso gera em todo o sistema. Quando os canos que servem ao fígado ficam congestionados, a água suja, as toxinas que deveriam ser filtradas, não têm para onde ir. O sistema busca uma rota de fuga. E essa inundação tóxica sobe, muitas vezes indo parar direto no seu cérebro. Aquela névoa mental, a dificuldade de foco, não é preguiça. É o seu cérebro afogado em resíduos. Agora você entende. Esse cansaço não está na sua cabeça. Ele é a consequência física de um encanamento sobrecarregado. A boa notícia é que podemos começar a dissolver essa gordura hoje mesmo. A má notícia é que o erro mais grave, que sabota qualquer tentativa de limpeza, está escondido em um hábito matinal que milhões de pessoas consideram o auge da saúde. E é muito provável que você o cometa todos os dias, antes mesmo de sair de casa. Vamos desmascará-lo agora. Vamos começar a nossa lista de trás para frente, porque o erro que a maioria comete é tão grave que preciso construir o raciocínio para que você entenda o tamanho do perigo. Então, vamos direto ao sinal número 3 de que seu fígado está pedindo socorro: o inchaço nos seus tornozelos e pés ao final do dia. Aquela sensação de pernas pesadas, de que o sapato que servia perfeitamente de manhã agora te aperta e te machuca. Isso não é normal. E por que isso acontece? Pense nos seus rins como 2 filtros de café de altíssima precisão. O trabalho deles é filtrar o café, que é o seu sangue, e reter a borra, que são as toxinas. Quando o fígado, a grande usina de processamento, está sobrecarregado, ele não consegue dar conta de todo o lixo. Desesperado, ele acaba despejando parte dessa borra tóxica de volta na corrente sanguínea. É sujeira demais para um filtro só. Essa avalanche de resíduos chega com força total nos seus rins. Os filtros, projetados para uma carga normal, começam a entupir. O fluxo diminui. A água que deveria ser eliminada com eficiência começa a se acumular. E para onde ela vai? Para as extremidades. A gravidade puxa esse excesso de líquido para baixo, inundando os tecidos dos seus pés e tornozelos. Esse inchaço é o seu corpo gritando que os filtros estão sobrecarregados. Isso me lembra o caso da Dona Maria, uma senhora vibrante de 68 anos que chegou ao meu consultório conformada. Doutora, são as pernas da idade, ela me disse, apontando para os tornozelos marcados pela meia. Ela acreditava que sua única opção era passar o resto da vida com as pernas para cima. Mal sabia ela que suas pernas eram apenas o sintoma visível de uma sobrecarga silenciosa que acontecia bem longe dali, no seu fígado. Ao invés de atacar o sintoma com diuréticos fortes, nós fizemos o oposto, demos suporte aos filtros. O conselho foi ridiculamente simples e barato: um chá específico, o de dente de leão, conhecido por sua capacidade de gentilmente ajudar o fígado e os rins em sua função de limpeza. Não é o remédio, é o apoio. É dar ao encanador a ferramenta certa para ele conseguir desentupir o ralo enquanto a gente conserta o vazamento principal. Em poucas semanas, a Dona Maria me ligou emocionada. O inchaço havia diminuído a ponto de ela conseguir usar um sapato que estava guardado há anos. Ela não rejuvenesceu magicamente. Nós apenas tiramos o pé do freio que estava travando o sistema de limpeza natural do corpo dela.
Começamos a aliviar a pressão sobre os filtros para que a verdadeira faxina pudesse acontecer. Mas se um simples inchaço nos pés já revela uma sobrecarga tóxica capaz de entupir seus rins, isso é apenas o começo. É um sinal de alerta. O verdadeiro problema, a consequência mais direta e que rouba sua qualidade de vida, está no que acontece quando essa borra tóxica não fica apenas nas pernas. Mas se isso já é preocupante, espere até ouvir o que o sinal número 2 faz com suas noites de sono. E isso nos leva diretamente ao sinal número 2, talvez o mais comum e perturbador de todos: acordar no meio da noite, quase sempre entre 1 e 3 da manhã. Você não acorda com fome ou com sede. Você simplesmente desperta com o coração levemente acelerado, a mente ligada, e o sono que era profundo se esvai sem nenhuma explicação. Você rola na cama, olha o relógio e pensa: insônia, de novo. Mas isso não é insônia no sentido clássico. É o seu corpo te enviando um alarme. De acordo com o relógio biológico do nosso corpo, o pico da atividade de desintoxicação do fígado acontece exatamente nesse horário. É quando ele trabalha com força máxima para processar os resíduos do dia. Quando o fígado está saudável, ele faz isso de forma silenciosa e eficiente, como uma equipe de limpeza noturna que deixa a cidade impecável para o dia seguinte, sem que ninguém perceba. Mas quando ele está sobrecarregado, a história é muito diferente e bem mais barulhenta. Um fígado sobrecarregado tentando executar essa faxina intensa é como um motor superaquecido. Ele precisa de mais energia do que tem disponível, entra em estado de estresse e, para conseguir dar conta do recado, ele libera hormônios como o cortisol. É esse pico de cortisol, um hormônio de luta ou fuga, que te arranca do sono profundo. Não é um pesadelo que te acorda, é o seu próprio fígado gritando por ajuda no meio do seu turno mais pesado. Se este vídeo está te ajudando a conectar os pontos, a entender os sinais que o seu corpo te dá, clica no like agora. É a sua forma de dizer para o algoritmo que essa informação é valiosa. E me conta aqui nos comentários, qual desses sinais você já sentiu? O inchaço nas pernas? O despertar na madrugada? Esse diálogo é fundamental para sabermos que estamos no caminho certo, juntos. E o que vou te explicar agora aprofunda ainda mais essa conexão. Vamos voltar à nossa metáfora do sistema circulatório, mas agora vamos imaginá-lo como uma vasta rede de estradas e avenidas que conectam uma cidade. Durante o dia, o tráfego é intenso. À noite, essa cidade precisa de reparos. O fígado é a equipe de manutenção que aproveita a madrugada para consertar o asfalto, limpar os detritos e garantir que os suprimentos de emergência cheguem a todos os bairros sem impedimentos pela manhã. Quando a equipe de manutenção, o seu fígado, está sobrecarregada e com poucas ferramentas, o trabalho que deveria ser rápido e silencioso vira um caos. A limpeza fica lenta, o lixo se acumula, e o que deveriam ser pequenos reparos se transformam em grandes obras que bloqueiam as pistas. Esses bloqueios são os congestionamentos tóxicos na sua corrente sanguínea. O barulho e o estresse dessa operação mal sucedida é o que te acorda. Esses congestionamentos noturnos fazem mais do que apenas interromper seu sono. Eles impedem que os suprimentos de emergência, como o oxigênio e os hormônios de reparo profundo, cheguem aos seus destinos. Seu cérebro, seus músculos, sua pele, todos ficam privados dos nutrientes essenciais para a regeneração noturna. O resultado é acordar se sentindo como se não tivesse dormido nada, mesmo que tenha ficado na cama por 8 horas. A qualidade do sono foi roubada. Percebe a gravidade? O problema não é apenas acordar de madrugada, mas sim o que isso representa: uma falha sistêmica na sua capacidade de se reparar. Você está perdendo a janela de oportunidade mais importante para a recuperação do corpo e da mente. É por isso que você acorda cansado, com a pele sem viço e com a sensação de que a noite não foi o suficiente. Seu corpo tentou, mas o trânsito interno estava simplesmente caótico demais para permitir a restauração. Agora você entende o inchaço nos pés e o despertar na madrugada. São sinais claros de um sistema sobrecarregado.
Mas isso nos leva à pergunta mais importante de todas, a que dá o título a este nosso encontro. Qual é o erro número 1? O hábito matinal que milhões de pessoas praticam religiosamente, acreditando ser saudável, mas que na verdade está sabotando o fígado e perpetuando todo esse ciclo de cansaço e inflamação. Vamos a ele. Nós desvendamos o inchaço nos pés como um sinal de que os filtros renais estão sobrecarregados. Nós entendemos que acordar de madrugada é o seu fígado superaquecido, gritando por socorro em seu turno mais pesado. Mas o sinal número 1, o erro que coloca lenha nessa fogueira e acelera todo o processo, é o mais contraintuitivo de todos. É um hábito que milhões de brasileiros praticam com um sorriso no rosto, acreditando ser a fonte de sua energia, quando na verdade é o que a está drenando pela raiz. E o erro número 1 é tomar café como a primeira coisa que você faz ao acordar. Sim, eu sei, é um choque. Para muitos, o dia só começa depois da primeira xícara. Mas pense comigo, seu corpo acabou de passar 8 horas em jejum e desidratado. Seu fígado está no final de um turno exaustivo de limpeza. Jogar cafeína em um sistema ainda adormecido e desidratado não é um despertar gentil. É um alarme de incêndio, um choque de cortisol que força o motor a funcionar no máximo, a frio. Esse choque diário faz mais do que apenas te dar uma energia artificial. Ele agrava a acidez do seu sistema e força uma resposta de estresse do fígado, que ainda nem teve a chance de se preparar para o dia. É como se você desse um soco na porta da casa de máquinas, exigindo potência máxima, quando o gerente ainda nem ligou as luzes. Essa agressão matinal, repetida por anos, é um dos principais gatilhos para a inflamação crônica de baixo grau que estamos combatendo aqui. É aqui que a metáfora da ferrugem silenciosa se torna terrivelmente real. Cada xícara de café em um estômago vazio, em um corpo despreparado, é como borrifar uma névoa de água salgada sobre o metal do seu motor interno. Você não vê a corrosão acontecendo, mas por dentro, essa ferrugem vai se acumulando, enfraquecendo as estruturas, endurecendo as artérias e diminuindo a eficiência do seu fígado. É a receita perfeita para o cansaço crônico, a névoa mental e a dificuldade em gerenciar o peso. O café não é o vilão, o momento é. A solução não é aboli-lo, mas sim prepará-lo para recebê-lo. Aquele copo de água morna com limão, a nossa chave de ignição, é o que muda o jogo. Ele hidrata, sinaliza ao fígado para produzir a bile que protege o estômago e prepara todo o sistema digestivo. É dizer ao gerente da fábrica: "Bom dia, pode ligar as máquinas com calma. O primeiro cliente, o senhor Café, chega em 20 minutos." Essa pausa muda tudo. Agora você tem o poder. Você entende o que acontece por trás das cortinas. A fadiga, o inchaço, as noites mal dormidas não são sua sentença. São sintomas de um sistema que precisa da informação e do sinal correto para voltar a funcionar em sua plenitude. O poder de virar esse jogo está literalmente no seu primeiro gole do dia. E eu quero que você saia daqui hoje com um plano de ação claro. Então, o que fazer a partir de hoje? Primeiro, adote o ritual da chave de ignição. Um copo de água morna com um suco de meio limão assim que acordar. Espere pelo menos 20 minutos antes de qualquer outra coisa. Isso não é uma poção mágica. É um sinal bioquímico para o seu corpo acordar da maneira certa, com gentileza e eficiência. É o passo mais importante de todos. Segundo, dê suporte aos seus filtros. Além de beber bastante água durante o dia, considere incluir o chá de dente de leão 1 ou 2 vezes por semana. Ele age como um apoio gentil para o fígado e os rins, ajudando a lidar com a carga tóxica, enquanto você conserta a causa raiz do problema. Pense nisso como dar as ferramentas certas para a sua equipe de limpeza trabalhar melhor. Terceiro, e talvez o mais profundo, passe a ouvir o seu corpo. O inchaço nos pés, o despertar na madrugada, a névoa mental, eles não são seus inimigos, são mensageiros. São dados valiosos que o seu corpo te oferece, pedindo um ajuste de rota. Não os ignore mais.
Agradeça o aviso e faça a mudança. A verdadeira saúde começa quando o diálogo com o seu próprio corpo é restaurado. E se esta nossa longa conversa, se esta jornada pelo seu corpo te trouxe clareza e esperança, eu te peço uma coisa do fundo do coração. Pense em uma pessoa que você ama e que vive reclamando de cansaço. Pode ser sua mãe, seu pai, seus filhos, aquela amiga querida. Essa pessoa não é preguiçosa. Ela provavelmente só não tem essa informação. Manda este vídeo para ela. Esse gesto pode ser a chave que ela precisava para virar o jogo. Essa é a nossa missão aqui: resgatar a nossa energia e vitalidade, uma informação de cada vez. E já que estamos falando sobre os hábitos que definem a nossa saúde, a nossa jornada não termina aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos desvendar os 3 alimentos que você provavelmente come no café da manhã, acreditando serem saudáveis, mas que estão secretamente inflamando o seu corpo e sabotando todo o seu progresso. Você não vai querer perder. Lembre-se sempre: você não está velho ou velha. Faltava só a informação certa para reacender a sua energia. Eu sou a doutora Valentina Pazalitti. Cuide-se muito e cuide de quem você ama.